Esquece visto de estudante, esquece au pair, esquece voluntariado. Se tu tem a vontade de sair do Brasil, ganhar em dólar, seja para se estabelecer no exterior ou apenas viajar ao mundo, o Work and Holiday Visa é o melhor visto do mundo. E tu pode aplicar para ele desde que tu cumpra os requisitos que a gente vai te apresentar nesse vídeo. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Eduardo do canal Mochilar Eu Preciso e junto com a minha namorada Nicole a gente tá vivendo o Work and Holiday Visa aqui na Austrália, mais de um ano viajando e trabalhando pelo país. Esperamos que até o final desse vídeo fique claro do porquê que a gente considera o Work and Holiday o melhor visto do mundo e se tu pode aplicar pra ele se tu cumprir todos os requisitos que a gente vai falar aqui. A gente já fez um vídeo parecido lá quando foi anunciado que o Work and Holiday Visa ia abrir para brasileiros aqui na Austrália, mas a gente ainda não tinha certeza se todos os requisitos que estavam lá iam valer para o Brasil também, afinal as vagas ainda não tinham aberto para o Brasil. Agora já estamos indo para o terceiro ano dessas vagas brasileiras e já está bem claro quais são os requisitos para o Brasil. E é isso que a gente vai trazer nesse vídeo aqui para vocês. Também temos vídeos respondendo dúvidas sobre o Work Holiday Visa, então fica aqui a recomendação. E o próximo vídeo que eu quero fazer é um passo a passo atualizado de como preencher esse formulário de aplicação para o Work Holiday Visa. Mas, antes de mais nada, vamos dizer o que é o Work Holiday Visa. Ele basicamente se traduz para visto de trabalho e viagem. Te permite vir para cá, trabalhar na Austrália, que é um dos países que paga um dos maiores salários mínimos do mundo, e sem limitação de horas. Ou seja, se tu quiser trabalhar 100 horas por semana, vai de ti. Se tu quiser vir para cá, trabalhar 10 horinhas na semana, viajar, trabalhar um mês, ficar 3 meses viajando, totalmente depende de ti. Não tem regra nenhuma do governo que vai te limitar. Diferente do que é um visto de estudante, que tu tem uma limitação de horas que tu pode trabalhar semanalmente, 24 horas. E se tu tá vindo com visto de estudante, tu vai estar limitado a uma cidade, geralmente Sydney, Melbourne, Brisbane, que tem custo de vida muito alto. E trabalhar 24 horas na semana não vai ser suficiente para tu conseguir pagar por renovações de visto, se sustentar, guardar dinheiro, enfim, todas as burocracias que um visto de estudante está atrelado. Então tu vai ou passar perrengue ou ter que desrespeitar as regras do visto, porque não vamos mentir, é o que muitos brasileiros fazem, né? Só que se tu for pego, tu pode sofrer as consequências disso, é claro. Por isso, hoje em dia, quem cumpre esses requisitos que a gente vai mostrar no vídeo não tem mais motivo para vir com visto de estudante. Se tu for numa agência de intercâmbio, eles vão te apavorar, eles vão dizer que o Work Holiday Visa é muito concorrido, o Work Holiday Visa é isso, o Work Holiday Visa é aquilo. Por quê? Porque prejudicou muito o negócio deles, né? Eles não estão mais vendendo curso, eles não estão mais ganhando comissão das escolas de inglês. Então o Work Holiday Visa para brasileiros na Austrália, que é tradicionalmente um destino de muitas pessoas para fazer intercâmbio, foi um péssimo negócio para essas agências, mas um ótimo negócio para ti que está aí assistindo o vídeo. Porque apesar de necessitar de um investimento considerável, ainda é a forma mais barata de fazer um intercâmbio fora do Brasil e recuperar o dinheiro que tu gastou de uma forma muito rápida, né? Porque tu vai ter direito de trabalho sem limitação de horas em um dos países que paga o maior salário mínimo do mundo. Se tu vier pra cá com o Work Holiday Visa, tu vai ter um ano para ficar com esse visto no país. E se durante esse um ano tu realizar alguns tipos de trabalho específico por 3 meses, tu consegue renovar para um segundo ano. Se tu durante esse segundo ano fizer 6 meses de alguns trabalhos específicos, tu consegue renovar para um terceiro ano. Então tu tem até 3 anos de visto para juntar dinheiro, para fazer contatos, para ver como é a vida na Austrália, seja o objetivo que for. O Work Holiday Visa vai te proporcionar essa porta de entrada para vir para cá. Muito importante que tu não precisa fazer esses 3 anos consecutivos. Tu pode vir, ficar um ano, voltar, depois vir fazer o segundo ano, desde que tu tenha cumprido os requisitos para renovação durante o tempo que tu estava aqui. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aqui vamos entrar agora nos requisitos para tu aplicar pela primeira vez, teu primeiro Work and Holiday na Austrália. Muito importante dizer que como roteiro desse vídeo eu estou me baseando no e-book Work and Holiday Visa Austrália que a gente finalmente acabou de escrever depois de 6 meses de muito trabalho. Lá tem tudo isso sobre as regras do visto, um passo a passo sobre a aplicação na prática para tu conseguir fazer tudo por conta própria, o que fazer antes da aplicação para se preparar, o que fazer depois da aplicação antes do visto ser aprovado, o que fazer depois que o visto é aprovado e, muito importante, o que fazer depois que chegar na Austrália, as primeiras burocracias, como buscar emprego, quanto tu pode esperar ganhar, como buscar os trabalhos que contam para a renovação do visto, como renovar o visto, como fazer o passo a passo do formulário para renovar o visto. Então tá o e-book mais completo que a gente já fez. O link tá aqui na descrição. Se tu quer aplicar, considera, porque além de ajudar o nosso trabalho, tu vai te ajudar muito, porque tá muito bom mesmo. E agora, se tratando de requisitos, o primeiro deles é ser cidadão de um dos países da lista em que existe acordo do Work and Holiday entre esse país e a Austrália.
A Austrália, diferente da Nova Zelândia, tem duas subcategorias de Work and Holiday. A primeira é a 417, onde estão muitos países da União Europeia, a Itália, por exemplo. Então, se tu tem um segundo passaporte italiano, tu pode considerar aplicar com essa subcategoria 417, que vai ter menos requisitos do que se tu for aplicar com o passaporte brasileiro. A gente vai falar as diferenças no final desse vídeo, mas são muito poucas diferenças. Basicamente tem menos requisitos, mas fica aí até o final se tu é da categoria 417. E tem a subcategoria 462, onde estão o passaporte brasileiro e o passaporte português, por exemplo. Então, se tu tem uma dupla cidadania portuguesa, tu pode escolher entre aplicar com o passaporte brasileiro ou português. Não vai ter a mínima diferença, porque ambos os países estão na mesma subcategoria, assim como todos esses outros países aqui da lista estão nessa mesma subcategoria, 462. Outra principal diferença entre a 417 e a 462 é que a 417 tem vagas ilimitadas, enquanto a 462 tem vagas limitadas. Todo dia 1º de julho de cada ano, essas vagas são renovadas. 1º de julho é o início do novo ano fiscal australiano. Então toda a lista de todos os países da subcategoria 462 tem as vagas zeradas. O Brasil tem 500 vagas atualmente. Então, todo 1º de julho abrem novas 500 vagas. É importante dizer que, atualmente, diferente do Work and Holiday da Nova Zelândia, que as vagas acabam em 10 minutos, o Work and Holiday da Austrália, essas 500 vagas, estão permanecendo abertas por um bom tempo. Ano passado, eles ficaram abertos por 8 meses até serem preenchidos. O porquê? Porque tem requisitos muito mais restritivos do que o Work and Holiday da Nova Zelândia, que basicamente não tinha requisito nenhum. Preencheu o formulário, ganhou o visto. A Austrália não. Vocês vão ver nesse vídeo que ela pede umas coisas que nem todo mundo tem como entregar. Ah, e eles vão escolher entre as pessoas que aplicam quem vai ganhar essas 500 vagas? Não. Basicamente, os 500 primeiros que aplicarem e que aplicarem com tudo certo e passarem nos exames de saúde vão receber as vagas, desde que não tenham mentido durante o formulário de aplicação. Então, se tu respondeu tudo honestamente, cumpre os requisitos, passou nos exames médicos, vai ganhar a vaga. Não tem nenhuma seleção. Ah, esse aqui fala inglês melhor do que esse aqui tem 3 anos de mestrado, esse aqui só tem graduação, então vamos escolher esse aqui? Não, isso não existe. Os 500 que tiverem os requisitos vão ganhar as 500 vagas. No momento que as vagas forem preenchidas e acabarem, as aplicações fecham e ficam fechadas até 1º de julho do ano seguinte. Se tu tá vendo esse vídeo no momento que saiu, logo mais daqui a algumas semanas vai abrir as novas vagas de 2024. Então, assiste esse vídeo várias vezes para se preparar bem e, novamente, considere adquirir o e-book para ter o passo a passo da aplicação. O segundo requisito é ter a idade certa para aplicar. Só pode aplicar para esse visto quem tem entre 18 e 30 anos de idade, inclusive. O que isso significa? Que se tu tem 30 anos e 2 meses, tu pode aplicar. Pode aplicar para ele até a véspera de completar 31 anos. Mas é muito importante, é até tu ter 31 anos aqui na Austrália, lembrando que o Brasil está um dia atrás. Então não deixa para aplicar na véspera mesmo, porque daí aqui na Austrália já vai ser teu aniversário e tu não vai conseguir aplicar. Tudo é sempre o fuso horário australiano em relação a isso. 1º de julho as vagas abrem, vai ser no dia 1º de julho aqui na Austrália, não no Brasil. E assim por diante. Essa limitação de idade também vai valer se tu quiser aplicar para o 2º e 3º ano de visto. Tu pode aplicar para eles desde que tu tenha até 30 anos, inclusive. Aplicar tendo 30 anos, receber o visto já tendo feito aniversário, tendo 31, e chegar na Austrália tendo 31, não é um impeditivo para ter o visto aprovado. O que importa é o momento da aplicação. O terceiro requisito é nunca ter tido um Work and Holiday Visa australiano antes. Ele é um visto que só pode ter uma vez na vida. É claro, se tu tá aplicando para 2º ano de Work and Holiday ou 3º, eles são vistos diferentes, é o 2º e o 3º Work and Holiday. Se tu tá aplicando para o 1º, tu nunca pode ter tido um 1º antes. Tu pode ter tido na Nova Zelândia, na França, na Alemanha, onde o Work Holiday Visa também existe. É uma vez por país, não mundialmente falando. Agora a gente vai falar de alguns requisitos que são os mais excludentes deles e a grande diferença entre o 462 e a subcategoria 417. Porque na 462 existe um requisito educacional. Precisa ter cursado 2 anos de ensino terciário. O que a Austrália considera como ensino terciário? É educação posterior ao ensino médio. Então 2 anos de faculdade conta, 2 anos de ensino técnico conta. Essa é uma dúvida que a gente tinha lá antes de abrirem as inscrições, mas muita gente aplicou com um tecnólogo, curso técnico e foi aprovado sem problema nenhum. Só que tu precisa ter feito no mínimo 2 anos. Então se tu tá aí na faculdade, ainda não se formou, mas já fez 2 anos, pode aplicar. Se tu fez um curso técnico de só 1 ano, não pode aplicar. Se tu fez 2 cursos técnicos de 1 ano, tu pode juntar os 2 e pode aplicar.
mas a soma total tem que ser 2 anos. Não interessa em quantos cursos tu fez, mas tu tem que ter 2 anos de ensino terciário. Na hora da aplicação do visto, tu vai anexar o teu diploma, ou um histórico escolar, ou uma declaração da instituição dizendo que tu estudou lá, mas tu vai ter que provar isso de alguma forma. Quinto requisito é comprovar o nível de inglês funcional. Eu sei, esse requisito é chato, ele é assustador, mas tu não pode se apavorar, porque o que eles pedem é um nível de inglês funcional, é um nível de inglês bem baixo. Eles não pedem proficiência, eles não pedem fluência, eles não pedem avançado, eles não pedem intermediário, eles não pedem básico, eles pedem funcional. Existem algumas formas de provar esse requisito, ter passaporte em determinados países, ter cursado não sei quanto tempo no exterior, ter tido um diploma no exterior. Mas para a realidade brasileira, provavelmente o que eu fiz, o que vocês vão fazer também, é fazer uma das provas aceitas pela imigração para comprovar esse nível de inglês funcional. Importante citar que nenhuma dessas provas que eu vou falar aqui tu pode fazer uma modalidade online, tu tem que fazer presencialmente. São elas o IELTS, tanto tu pode fazer o Academic quanto o General Training, tu pode fazer o Person Test of English Academic, o PTE, ou tu pode fazer o Cambridge English Advanced, o TOEFL IBT, que voltou a ser aceito, ele tinha saído. Então é muito importante também sempre conferir essas informações que eu estou falando aqui lá no site da imigração, porque eles estão mudando toda hora. Os testes mais comuns e mais disseminados aí no Brasil são o TOEFL IBT e o IELTS, que tu pode escolher entre o General Training e o Academic. E apesar de chato, burocrático e custoso, porque essas provas elas não são baratas, uma prova dessas aí ela vai custar uns R$ 1.200, só pode ser realizado em centros credenciados, talvez tu tenha que viajar para fazer, porque não tem na tua cidade. A nota que tu precisa alcançar nelas é bem baixa. Então, por exemplo, aqui pro TOEFL IBT, que foi o que eu fiz, eu tenho um nível de inglês fluente. Mas tu não precisa ter o meu nível de inglês para passar nessa prova. Eu tirei 106 de 120. 120 é a nota máxima que tu pode alcançar. E o que eles pedem é uma nota mínima de 32. Então vocês veem que eu podia ter tirado 3 vezes menos a nota que eu tirei. 32 é uma nota bem baixa mesmo. Pro IELTS é 4.5. E o que importa é a nota geral, não a nota de cada componente do teste. Então se tu zerou o listening, que é tu escutar ali, ou a fala, mas tu nas outras notas conseguiu atingir 32 na soma geral, tu consegue estar aprovado, pode usar aquele certificado, não tem problema, não precisa repetir a prova não. É um requisito chato que vai te custar dinheiro? Mas não é difícil de atingir se tu tem um nível de inglês basiquinho. Sexto requisito para a subcategoria 462 é ter uma carta de suporte à aplicação. Os cidadãos desses países aqui precisam submeter uma carta dos seus governos apoiando a própria aplicação. Como vocês podem ver, nem Brasil nem Portugal estão nessa lista, então a gente não precisa se preocupar com isso. Isso era uma dúvida que a gente tinha lá no primeiro vídeo que a gente fez, quando ainda não tinha aberto as inscrições para brasileiros. Sétimo requisito, e também excludente, é comprovar ter fundos suficientes para se manter na tua chegada na Austrália, sem precisar trabalhar. A imigração não quer que tu chegue aqui e seja um mendigo até tu conseguir um emprego. E tu também tem que ter fundos para comprar uma passagem de saída para a Austrália. Os fundos para se manter na Austrália, eles pedem que tu comprove ter $5.000 australianos disponíveis. O que convertendo hoje dá uns R$18.000. Diferente da imigração da Nova Zelândia, a australiana ela não deixa 100% claro o que ela aceita como prova disso. Porém, é seguro assumir, pelas experiências que a gente viu, que, obviamente, se tu tem esse dinheiro na tua conta, tá comprovado. Ou tu pode ter na conta de um responsável por ti, teu pai, tua mãe, um parente que assine uma carta dizendo que vai te dar os fundos para essa viagem. Ou já vimos relatos também de pessoas que utilizaram o limite do cartão de crédito e também não levantou maiores questionamentos por parte da imigração. O que a gente quer dizer é que, novamente, R$18.000, caramba, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Só que tu não vai precisar gastar esse dinheiro. Tu vai precisar provar que tu tem. Se tu correr atrás, assim que tu chegar na Austrália e mandar currículo, tu vai conseguir um emprego, tu vai ter que gastar ali no início, obviamente, uns $1.000 a $2.000 para conseguir se estabelecer, fazer os cursinhos que tem que fazer, até tu conseguir teu primeiro emprego, mas tu não vai gastar esses $5.000, a menos que realmente tu enfrente mais dificuldades do que a média das pessoas enfrenta ao chegar aqui com o Work and Holiday. Então se esforce para fazer o possível para ter esse dinheiro, porque chegando aqui tu vai conseguir recuperar o dinheiro, mesmo que tu chegue a gastar esses $5.000, num ano de visto tu vai fazer muito mais do que isso depois que chegar. Só que além desses $5.000, tu também precisa ter o dinheiro para uma passagem de saída da Austrália. Isso não quer dizer que tu precisa ter o dinheiro relativo a uma passagem de volta para o Brasil, que é a passagem mais cara que tu pode encontrar possível saindo daqui. Tu tem que ter dinheiro suficiente para comprar uma passagem para um país que aceite que tu chegue lá. Então, por exemplo, a Tailândia, que não pede visto para brasileiros e que está aqui pertinho, tu pode ter ali uns
Ah, esse aqui é meu comprovante aqui, ó, $500, 300, 400, tu consegue comprar uma passagem para Tailândia. Então isso já é suficiente para provar para a imigração que tu tem o dinheiro que eles pedem. O 8º requisito para aplicação é atender aos requisitos de saúde que a imigração australiana te pede. Durante a aplicação eles vão te perguntar se nos últimos 5 anos tu passou mais de 3 meses em um país que não seja o país do teu passaporte. Se tu estiver aplicando, por exemplo, com passaporte português e tu mora no Brasil, tu vai ter que responder sim, e ele vai te perguntar qual país, tu vai botar ali Brasil. Se tu tá no Brasil e não passou mais de 3 meses no exterior, tu pode botar não. Porém, o Brasil ele está na lista de países considerados de alto risco para tuberculose, que isso é uma coisa que eles se preocupam muito, tuberculose. E aplicando com passaporte brasileiro, o que isso vai causar? Automaticamente eles vão te solicitar exames médicos. Se tu aplicou com passaporte português, por exemplo, e tu não vai no Brasil já há mais de 5 anos e não passou por outros países de risco, porque não é só o Brasil, né? Tem toda uma lista de países que se tu botar lá na declaração, eles vão te pedir exames também, tu vai responder que não passou e aí eles não vão pedir exames adicionais, tu vai conseguir economizar uma grana. Porém, para mim e para a maioria de vocês vão ter que fazer exames médicos também. Esses exames eles não são baratos, eles vão ter que ser feitos em clínicas que são credenciadas pela imigração, não é qualquer clínica. E atualmente eles pedem um exame médico geral, assim, então o médico vai te examinar, reflexos, vai ouvir teu coração, pulmão. Vai ter que fazer um exame de sangue para medir função renal, creatinina e função glomerular, algo assim. Tu vai ter que fazer um raio-x de tórax justamente para ver essa preocupação deles com tuberculose. São exames simples, se tu não tiver um problema grave de saúde, tu vai conseguir ter o visto aprovado facilmente. Até hoje nunca conheci relatos de pessoas que não passaram nos exames médicos, mas se tu tiver algum problema associado, tem algum problema cardíaco, alguma coisa que as pessoas identifiquem nesses exames, ou se até tu declarar isso durante o formulário de aplicação, porque eles vão te perguntar sobre isso, talvez eles vão te pedir exames adicionais, talvez tu tenha que ir num especialista, tudo isso. Mas isso não quer dizer que teu visto não vai ser aprovado. Eles só vão se certificar de que tu não tem uma das doenças que eles se preocupem muito aqui na Austrália. Só que esses exames médicos, apesar de caros também, vai aí a R$1.200, dependendo da clínica, do local do Brasil que tu tá, eles devem ser feitos depois que tu submeteu a tua aplicação. Então assim que tu submeter, eles vão te mandar esses requisitos para exames médicos se assim tu precisar. Tu até pode fazer os exames médicos antes, só que é um processo bem mais burocrático. A gente até explica no e-book, mas a gente recomenda mesmo fazer a aplicação e esperar eles te pedirem, aí tu vai ter um prazo de 28 dias para realizar esses exames. O 9º requisito é atender aos requisitos de caráter. Então tu vai ter que preencher lá um questionário sobre se tu já foi condenado por crimes, se tu tem um histórico de violência, se tu já foi banido de algum país, deportado. Então, obviamente, né, tu tem que responder verdadeiramente no formulário, senão tu vai estar mentindo no documento oficial. Mas se tu responder que tu já fez uma daquelas coisas que eles estão te perguntando, obviamente isso vai gerar mais questionamentos e provavelmente tu não vai ter teu visto aprovado se tu tem uma condenação por algum crime sério. Mas a princípio eles não vão pedir nenhuma documentação para provar o que tu tá falando, tu só vai ter que responder lá o questionário na hora da aplicação mesmo. Mas a imigração tá sempre sujeita aí a te pedir o que ela quiser, ela pode muito bem te pedir coisas que eu não tô falando aqui, que vai ser uma coisa específica da tua aplicação. Vai aí do teu caso a caso. 10º requisito é não ter dívidas com a Austrália. Então se tu já veio aqui na Austrália, deixou uma dívida aí de cartão de crédito, impostos que não foram pagos, eles não vão aceitar a tua aplicação, tu vai ter recusado. Tu precisa ter pago essa dívida ou ter feito um acerto com o governo australiano para pagar essa dívida. Aí sim tu vai poder aplicar. Isso vale para, infelizmente, para familiares também. Se tu tiver um familiar de primeiro grau ali próximo de ti que tem dívidas com o governo australiano, mesmo que tu seja um indivíduo diferente, tu não vai poder aplicar porque tu vai estar vinculado a esse familiar. O 11º requisito é não ter tido um visto australiano recusado anteriormente. Essa é uma tradução literal da lista de requisitos do site da imigração, e lendo ela dá a impressão que, putz, qualquer visto recusado antes não vai me dar o direito de aplicar. Porém, tu ali destrinchando o site da imigração, tu lê uma descrição que diz o seguinte: consideraremos seu histórico de imigração quando tomarmos uma decisão sobre a sua solicitação, o que significa que você poderá não ser elegível para este visto se você já teve um visto cancelado ou recusado anteriormente. Então deixa uma interpretação muito mais aberta, né? O que a gente acha e o que essa interpretação dá a entender? Que dependendo do motivo e qual visto foi negado, eles vão levar isso em consideração para aplicar ou não.
Porque muita gente tem visto negado para a Austrália por bobeira, porque o governo naquele instante achou que tu não tinha dinheiro suficiente para vir com visto de turista, ou tu não tinha uma passagem de saída quando tu aplicou para um visto de trânsito, coisas simples assim, que não seriam, na minha opinião, motivo suficiente para te negar um visto como Work and Holiday. Então eu acho que a imigração leva em consideração isso sim. Porém, isso é um achismo de interpretação, levando em conta o site da imigração. E se tu tem um visto recusado por um motivo mais sério, se tu tiver passado o tempo de um visto, ficou ilegal no país, depois tentou aplicar para outro, foi recusado, descumpriu as regras do visto, trabalhou mais horas como estudante do que deveria e a imigração descobriu, aí sim eu acho que isso é um motivo bem sério que tu não vai ter o teu Work Holiday Visa aprovado. Bem difícil. Requisito número 12 é se comprometer a cumprir com os valores australianos. É basicamente ali um concordo com os termos e condições que a gente vê nos sites por aí, que tu vai clicar e é isso. Tu tá se comprometendo a viver como um australiano durante o período que tu estiver aqui. O que quer dizer isso? Tem até ali um pequeno e-bookzinho que eles te dão para ler sobre os valores da Austrália e tal. Tu lê se tu quiser. O 13º e último requisito é aplicar estando fora da Austrália. Tu não pode aplicar para esse visto estando aqui dentro. Tu não pode estar aqui como estudante e aqui dentro aplicar. Tu vai ter que sair da Austrália. Se tu não quer voltar para o Brasil, vai ter que ir para o Sudeste Asiático, aplicar de lá, esperar o visto ser aprovado e aí voltar. Tu não pode estar na Austrália quando tu aplica e nem quando tu recebe o visto. A partir do momento que tu recebe o visto, tranquilo, tu pode voltar para a Austrália sem problema nenhum. E aproveitando esse gancho para dizer também que depois que tu tiver aplicado para o visto, feito os exames médicos, esperado a resposta da imigração e recebido a aprovação, tu vai ter 1 ano para chegar aqui na Austrália. A partir do momento que tu chegar na Austrália, tu vai ter 1 ano para ficar aqui. Então é assim que funciona a timeline do visto. Não é 1 ano para chegar a partir do momento que tu aplicou, é 1 ano para chegar a partir do momento que foi aprovado. E a partir do momento que tu chegar, vai ter 1 ano para ficar. Pronto, esses são todos os requisitos para a aplicação do Work and Holiday Visa da Austrália para a subcategoria 462. Para revisar de forma resumida, é possível aplicar se tu for cidadão brasileiro, ou português, ou de qualquer outro país daquela lista, tem entre 18 e 30 anos inclusive, nunca teve um Work Holiday Visa na Austrália antes, cursou no mínimo 2 anos de ensino superior ou curso técnico, tem inglês considerado básico e intermediário e tem como provar, tem $5.000 australianos de comprovação financeira, mais valor referente a uma passagem de saída da Austrália, não tem problemas graves de saúde, nunca cometeu crimes, não tem dívidas em aberto com o governo australiano, não teve um visto australiano negado ou recusado anteriormente, se compromete a cumprir com os valores australianos e não está na Austrália no momento da aplicação e vai permanecer fora dela até a aprovação. Não são muitos requisitos, mas eles são suficientes para limitar a quantidade de pessoas que podem aplicar. E isso reflete na menor concorrência que o Work Holiday Visa da Austrália tem em relação ao da Nova Zelândia, por exemplo. O que eu acho é que, provavelmente, à medida que o Work Holiday Visa da Austrália for ficando mais conhecido e as pessoas comecem a deixar de lado o visto de estudante, porque eu ainda vejo muita gente que poderia aplicar para o Work Holiday com visto de estudante aqui, o Work Holiday da Austrália vai sim ficar mais concorrido e essas 500 vagas vão acabar bem mais rápido do que estão acabando atualmente. Então aproveita enquanto tu pode, reúne as provas que tu atende a todos esses requisitos e se prepara para aplicar. Inclusive, comprando o nosso e-book para te auxiliar, que tu não vai te arrepender, eu te garanto. E se tu se arrepender, tu tem 7 dias para pedir teu dinheiro de volta, então não tem por que não adquirir. E na verdade eu já falei ao longo desse vídeo, mas ressaltando que as diferenças se tu estiver aplicando com a subcategoria 417 é que tu não precisa comprovar nível de inglês, eles não têm nenhum requisito em relação a isso, e tu não precisa comprovar requisitos educacionais. Então tu pode não ter feito nada de ensino superior, ensino terciário, que tu ainda vai receber o visto. E também tem vagas ilimitadas. Além de que, para alguns países, inclusive Itália, não todos da subcategoria 417, o limite de idade vai até 35 anos, e não 30 como é para Brasil e Portugal. Então se tu tem 2 passaportes, o italiano e o brasileiro, considera aplicar com o italiano que tu vai ter sim mais vantagens. Quando chegar aqui também tem algumas áreas que tu consegue trabalhar para conseguir renovação do visto que a 462 não consegue. Mas, novamente, isso é assunto para outro vídeo. Então comenta aqui se tu quer ver outros vídeos sobre o Work and Holiday, que eu quero muito saber, eu gosto muito de trazer esses vídeos informativos aqui, porque o feedback é muito legal das pessoas que chegam aqui depois tendo sido ajudadas por a gente. É muito bacana mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa teu like se ele te ajudou de alguma forma, considera adquirir o nosso e-book e até a próxima. Falou!
Esse é o setup da gravação, ó. É a vida de quem tem um Working Holiday e ainda trabalha com o Working Holiday. Daqui a 5 minutos tô voltando lá pro bar pra trabalhar. Rouco, já cansado.